equivalência salarial, que vem um artigo antes da equiparação, que é o artigo 460. Ah, André, aproveita e me explica aí o que é essa equivalência salarial. Equivalência salarial é diferente dos outros dois. Equiparação é quando eu tenho um paradigma que ganha mais e eu quero o salário dele dali para frente de maneira indeterminada. Salário substituição é quando eu tenho uma pessoa que eu substituí por curto período de tempo. E equivalência é quando eu não tenho salário. Peraí, André. Quando eu não tenho salário, cara, o que é isso? Eu explico. Doutores, muitas vezes o empregado é contratado, mas não se pactua o salário dele, não se fixa o salário. E o empregador fica enrolando. Este empregado pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo para o juiz fixar o quanto ele deve ganhar por serviço equivalente, daí a denominação de equivalência salarial. Via de regra, o juiz manda o oficial de justiça na empresa e fala assim, quem exerce a mesma função que ele, fulano de tal, quanto ele ganha? Tanto, tem que pagar tanto para ele também. Isso é equivalência salarial. Perceberam a diferença da equivalência para a equiparação? A equivalência eu não tenho salário. A equiparação, eu tenho e quero subir por tempo determinado. Salário substituição, eu quero subir por tempo determinado. Joia? Beleza, doutor? Então, repito, não é equiparação salarial, é salário substituição. Perfeito? Joia? Vamos para mais uma pergunta então dos nossos telespectadores. Pode soltar lá. José recebeu mensalmente R$500 para gastar em razão de suas constantes viagens que seu emprego obriga a fazer. Sendo que ele recebe o salário mínimo legal, qual seria a base de cálculos para fim de 13º, salário, férias e FGTS? Vamos lá. O exemplo que foi dado aí, eu estou vendo que tem até um pessoal que está pegando algumas questões que já foram até objeto de segunda fase, né? Ou então, dúvida mesmo. Mas o exemplo que foi dado é que o cara recebe R$500 por mês em razão de suas constantes viagens, ou seja, ele recebe R$500 de diária, certo? E ele ganha o salário mínimo, ou seja, o que ele recebe de diária é acima do salário mínimo, de metade do salário dele. Se a diária, como eu falei para vocês, for até 50% do salário do empregado, ela não integra a remuneração. Certamente, qual é a pergunta do doutor? Se ultrapassar de 50%, integra a remuneração só o que ultrapassar ou integra toda a remuneração? Ah, doutores. A CLT não é muito clara nisso não, mas a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Eu vou dar um exemplo, porque eu não lembro o salário que o doutor usou aqui no problema. Mas, por exemplo, o cara ganha R$500 por mês de diária. E ele tem o salário de R$700 que seja. A diária suplanta 50% do salário, certo? Quanto ele deve receber? Aquilo que suplantar dos 50% ou tudo? Ou tudo? Tudo. Ele deve receber tudo. Exatamente tudo. Ele deve receber todo. Ou seja, a diária que integra a remuneração não é só o que excede de 50%. Se exceder de 50%, o doutor integra tudo. Tá? Se exceder de 50%, integra tudo aquilo. Não só o que excedeu, inclusive o que não excedeu de 50%. Joia? Perfeito, tranquilos? Na boa? Obrigado também pela participação. Vamos lá que nós temos uma última pergunta ainda. Vamos dar uma olhada? Como apurar as gorjetas que o empregado recebe para efeitos de remuneração? Ah, rapaz, isso aí é uma briga para mais de metro. Essa já é uma pergunta efetivamente prática. Se você analisar a súmula 354 do TST, ela fala que as gorjetas pagas pelo empregador. Vamos dar exemplo prático. Sabe os 10% que vem na conta? Quando você vai ao restaurante? Aquilo é gorjeta. Aquilo tudo bem, aquilo é tranquilo para o empregador apurar. Mas a súmula 354 fala: as gorjetas diretamente pagas pelos clientes ao empregado. Eu vou ser muito franco a vocês. Eu não acho isso correto, não. Sinceramente, não acho isso correto. Sabe por quê? A gorjeta que o cliente paga diretamente ao empregado, o empregador não tem como saber quanto foi. Como é que ele pode integrar a remuneração disso? Ah, André, mas integra? Integra a remuneração.
Integra sim. A súmula 354 fala que integra a remuneração não somente aquelas recebidas com a intermediação do empregador, os 10% que eu falei, mas também aquelas pagas diretamente ao empregado. Ela só fala, repito, que não integra a remuneração para efeitos de aviso prévio, adicional noturno, hora extra e descanso semanal remunerado. O aviso prévio, lá do artigo 487 da CLT, não sofre incidência de gorjeta. O adicional noturno do artigo 73 da CLT não sofre incidência de gorjeta. A hora extra do artigo 59 da CLT não sofre incidência de gorjeta. E o descanso semanal remunerado do artigo 67 da CLT não sofre incidência de gorjeta. Tirando esses 4 institutos, o resto sofre. Qual é o resto, André? Pô, doutores, pelo amor de Deus, 13º salário, férias, fundo de garantia, todas as outras verbas rescisórias, 13º proporcional, férias proporcionais, mais 1/3. Tudo sofre a incidência disso. Tudo sofre a incidência das gorjetas. Então a gente precisa efetivamente tomar cuidado com isso. Mas de qualquer forma, a apuração disso deve ficar a critério testemunhal. Ou um fluxo de caixa que o empregador tenha, ou um controle que o empregado, que é manobrista, recebe das gorjetas que ele recebe diretamente do cliente. Tudo isso, efetivamente, a gente tem já como caracterizado para integrar. E integra a remuneração, sim. Para quase todos os fins no que diz respeito à gorjeta. Joia? Perfeito? Doutores, com isso, nós encerramos o segundo bloco do nosso programa, agradecendo mais uma vez. Queria mesmo muito agradecer a participação dos nossos telespectadores, reiterando aqui, para que vocês não fiquem, por favor, chateados se a sua pergunta não chegou. provafinal@lfg.com.br. Lá no provafinal@lfg.com.br a gente vai responder as dúvidas de vocês, tá? Eu prometo isso para vocês. E fiquem à vontade em acessar o site do LFG também, enviar as dúvidas aqui pra gente. Voltamos em seguida com o terceiro e último bloco do nosso programa, que é o X da Questão. Só me aguardar. Bom, doutores, vocês já devem estar vendo. Agora o André vai falar que é a parte mais importante do programa. Não é que é a parte mais importante do programa. É que essa é a parte onde a gente traz algumas questões de prova da OAB para que os examinandos e os concursandos possam ver como que o tema do dia cai nas provas. E é isso que a gente procura falar para vocês e trazer para vocês, para que fique de plano esclarecido, tudo esclarecido disso dentro do nosso programa. E está aí também uma das razões do sucesso desse programa. Não só a audiência de vocês, que a gente sempre agradece, mas também pelo carinho como o programa é tratado pela TV Justiça e pela rede LFG, que tem em parceria com a TV Justiça esse programa. Bom, eu selecionei aqui 2 questões para vocês para tratar do tema do dia hoje, que foi salário e remuneração. Então vamos dar uma analisada nessas questões e ver como a gente deveria se portar acerca delas no exame de ordem? Vamos lá. Primeira questão. O automóvel da empresa utilizado pelo empregado. Alternativa A. É sempre computado na remuneração do empregado como salário in natura? Doutores, sempre não. Não. Não dá para ter essa alternativa como correta, porque o salário in natura não é caracterizado, via de regra, com toda a mercadoria, com todo o bem econômico que é dado ao empregado. Nós falamos disso no tema do dia, né? Via de regra até pode ser caracterizado, mas normalmente, muitas vezes não. Muitas vezes não é. É sempre computado na remuneração do empregado como salário in natura? Não, né? Se o carro é dado, por exemplo, eu vou dar um carro para o meu vendedor, para agilizar as vendas, esse carro é só para você trabalhar. A hora que terminar o seu trabalho, você traz esse carro na minha empresa, você não pode utilizar esse carro para o seu lazer. Pô, eu não tenho como cobrar esse salário e integrar esse salário na remuneração do empregado. Que isso? Não. Então não é sempre utilizado, não. Essa primeira alternativa está incorreta. O X da questão ainda não é aí. Vamos dar uma olhada na alternativa B? É computado na remuneração do empregado quando demonstrada a sua indispensabilidade para o trabalho? Ah, não. Justamente o contrário. Se ele é indispensável para o trabalho, ele não tem essa caracterização. Lembrando sempre,
Nem toda utilidade que é dada tem característica salarial.